E aí, pessoal, que o Elias, estamos de volta, né, para a gente dar continuidade nessa discussão sobre as guerras na Grécia Antiga, tá? Então, se você não viu a primeira parte, que foi sobre as guerras médicas, vai lá, volta lá e assiste a primeira parte, é muito importante para entender o contexto, até porque hoje a gente vai falar sobre a Guerra do Peloponeso, e a Guerra do Peloponeso, ela de certa forma também está atrelada às guerras médicas, já que ela é uma consequência, vamos dizer assim, do contexto posterior a essas guerras, tá bom? Então, pessoal, é muito importante que vocês façam as anotações, né? Muitas das coisas que tem aqui não tem no livro de vocês. Vocês podem pesquisar na internet, né, sobre essas guerras, mas eu aconselho que faça as anotações das aulas, né? Muita coisa aqui vai ajudar na hora da resolução dos TDs, né, também das atividades. Então, vamos lá para a gente poder começar. E dúvidas não esqueçam, né? Mandem para mim no Google Class, que eu vou responder assim que possível, e assim é melhor para a gente poder, né, tá entendendo de forma mais profunda o conteúdo. Então, vamos aqui para a gente poder começar. Então, olha só, o que a gente tem a Grécia tinha saído das duas guerras médicas, né? E surgia então ali a chamada Liga do Peloponeso, né? A Liga do Peloponeso ela tinha ali como objetivo a priori, né, proteger as cidades gregas, né, principalmente as cidades jônias ali, contra uma possível invasão persa, né, eventualmente uma nova invasão viesse a acontecer, né? Então essa liga ela fortaleceu de forma muito intensa a cidade de Atenas. Atenas, então, passava não só a ser a sede, vamos dizer assim, da Liga de Delos, como também é, era a polis mais poderosa entre as polis que faziam parte da Liga, né? Então Atenas tinha uma influência política muito grande, né, muito intensa, e essa influência ela aumentava, né? Atenas passava por um momento que é conhecido como o século de ouro, né, de Atenas. Atenas é, reformulou sua cidade, né, que tinha sido destruída durante as guerras médicas. Você vai ter uma ampliação, né, vai ter um embelezamento da cidade de Atenas. Você vai ter um momento em que Atenas amplia a sua democracia, as artes em Atenas passam a ser fomentadas. Na época você vai ter a construção do Partenon, né, que é um templo gigantesco. Então, quer dizer, era um momento em que Atenas, né, florescia de uma forma até então não vista. Isso vai gerar, né, uma rivalidade intensa. Contra quem? Esparta. Né? Esparta, também uma das grandes polis gregas, via, né, o crescimento de Atenas não com muito bons olhos. Né? E Esparta não quis se submeter à Liga de Delos, justamente porque se submeter à Liga de Delos, né, teoricamente, seria se submeter ao domínio de Atenas. Então, é nesse sentido que Esparta, juntamente com outras cidades, fundam a chamada Liga do Peloponeso. Né? Então, quer dizer, em oposição à Liga de Delos, né, a cidade de Esparta reúne ali outras cidades que também não se sujeitavam à Liga de Delos, né, e que não apreciavam a expansão da influência ateniense, e formam a chamada Liga do Peloponeso. Aqui você vai ter um aprofundamento cada vez mais intenso dessas rivalidades, que vai levar a um conflito, né, aberto entre essas duas cidades, né, quando você vai ter a chamada invasão da Ática, quando Esparta então resolve avançar, né, e declarar oficialmente guerra contra Atenas. Né? Então Atenas passa a ser o alvo, né, já que era, vamos dizer assim, o centro da Liga de Delos, então passa a ser o alvo, né, central aí dessa guerra. Vão haver guerra entre outras cidades? Sim, né, outras cidades menores também vão entrar na guerra, vão disputar entre si, vão auxiliar tanto Atenas quanto Esparta nesse processo. Né? Mas aqui o centro, né, por Atenas ser o centro dessa liga, ela passa então a ser o alvo principal. Então, Esparta então cerca Atenas, né, faz um cerco, né, ou seja, impede que saia ou entre pessoas ou mercadorias ou suprimentos. Isso fez com que Atenas, né,
desenvolver-se uma série de doenças, né? Já que, como não havia como essas pessoas saírem, né? A má alimentação, a alimentação precária, fez com que várias doenças se difundissem entre os atenienses na cidade, né? A cidade cercada, a cidade impedida, inclusive matando o então tirano lá, o então governante de Atenas, que era o Péricles. Então o Péricles morre também nesse processo, né, do cerco. Disputas políticas levam, na verdade, a traições, né, que passam a ocorrer dentro da própria Atenas. Então tudo isso, né, então traição, né, abertura, as doenças, a fome, todo esse processo faz com que, né, a Esparta passasse, né, cada vez mais a demonstrar o seu poder em relação, por exemplo, a Atenas. Né? Você vai ter várias batalhas ocorrendo aí ao longo, né, do século V, né, da segunda metade do século V, e aí você vai ter ali o momento, assim, né, definidor da guerra, na chamada Batalha de Agospótamos, né, que foi uma batalha naval, né, entre a frota de Esparta e de Atenas, em que você vai ter a vitória ateniense, né, e aí Esparta é obrigado então, Atenas é obrigada então a assinar um tratado, um acordo de paz, que depois ela tentou quebrar, novamente foi cercada e com a vitória espartana, né, os espartanos então obrigam os atenienses a destruírem as fortificações, a muralha, né, os fortes que protegiam Atenas, justamente para, de certa forma, suplantar o poder desses atenienses e impedir, né, que eventualmente outras revoltas desse sentido viessem a acontecer. Então, com a vitória de Esparta, pessoal, isso aqui você vai ter um benefício importante, tanto para os espartanos, que passam então a se tornar a potência hegemônica, né? Então a Grécia, né, passa de certa forma a ter Esparta ali como um centro de influência política, mas também abriu portas para outros povos. Né? Os persas, por exemplo, participaram de certa forma indiretamente, né, financiando aí essas guerras, né, incentivando essas guerras, muitas vezes buscando ali o enfraquecimento da Grécia. Tá? E de certa forma isso vai acontecer. Né? As cidades, né, e aí você tem que entender o seguinte, com a hegemonia espartana, várias cidades não vão querer se subordinar a Esparta. Né? Então o que vai acontecer? Várias revoltas vão seguir ocorrendo lá na região da Grécia. Tudo isso, então você tem guerras médicas, guerra do Peloponeso, as constantes lutas internas, revoltas que vão acontecendo ao longo aí do século IV. Tudo isso foi enfraquecendo a Grécia, né, enfraquecendo as cidades gregas, e foi fundamental para a conquista que viria logo em seguida, que era a conquista macedônica. Então, quer dizer, tem aí vários processos de guerras que vão enfraquecendo a Grécia e que vão facilitar a chegada dos macedônicos. Aqui, ó, só para a gente poder conhecer como é que funcionava aqui a Liga do Peloponeso. Né? Então você tem aqui em amarelo, ó, né? Que é as vésperas da Guerra do Peloponeso, em 431 a.C. Então em amarelo aqui você tem Atenas e seus aliados. Então isso aqui, toda essa região aqui, olha, que é a cidade de Jônias e tal, faziam parte da chamada Liga de Delos. Né? Então, basicamente, toda essa galera aqui fazia parte da Liga de Delos. Essa região aqui em vermelho, né, é a chamada Liga do Peloponeso. Né? Então, olha só, você tem aqui Esparta, né, na Lacônia, e aí você tem as várias cidades que faziam parte da Liga do Peloponeso. Claro que lembra que a gente falou lá no começo que as polis elas eram independentes. Então, você vai ter polis que ficaram neutras nesse processo? Sim. Né? Então, elas estão representadas aqui em azul. Essa região azul aqui da Tessália, né, eram estados independentes, estados que não
que não se envolveram, né, no conflito diretamente, que não tomaram, né, não se aliaram nem aos espartanos, nem aos persas. Aqui você tem o Império Persa, né, ainda na região aqui da Ásia Menor, e aqui a Macedônia. Essa região aqui vai ser, né, justamente os macedônicos vindos dessa região que vão expandir o seu domínio sobre a Grécia, conquistando os gregos, principalmente em decorrência desse enfraquecimento após a guerra do Peloponeso e, claro, também após as guerras médicas, né? Então, olha só, o Império Macedônico, né, ele estava localizado ali na região norte, na verdade era o Reino da Macedônia. O então rei era o Filipe II, né? O Filipe II ele já havia tentado conquistar outras cidades gregas, inclusive consegue conquistar algumas cidades gregas, mas não consegue estabelecer o domínio macedônio sobre todo o território grego, né? Isso só viria a acontecer quando o Filipe II ele cede o trono, ele morre, aí quem chega ao trono é o Alexandre. Então Alexandre, ele quando chega ao poder, Alexandre então passa a expandir o império, né, que o pai dele havia deixado. E aí você vai ter a conquista da Grécia em 338, então o Alexandre passa aí conquistando várias das cidades gregas e estabelecendo o domínio, né, consolidando o seu domínio sobre a Grécia de maneira geral. O Alexandre conquista o Império Persa, né? Então você vai ter um processo de avanço, né? Então ele conquista primeiro as cidades gregas, e aqui é uma coisa importante porque anteriormente as tentativas de domínio das cidades gregas elas eram frustradas, principalmente porque quando se tinha um domínio de uma determinada região, várias das cidades passavam a se rebelar, né? E aí era difícil de consolidar uma conquista sobre os gregos de fato. Mas Alexandre ele consegue, né, impor o domínio macedônico sobre essas cidades. E aí, estando a Grécia conquistada e sob domínio macedônico, o Alexandre então passa a avançar em direção ao Oriente, né? Então ele vai lá, conquista o Império Persa, vai a Mesopotâmia, conquista o Egito, e aí vai avançando em direção ao Oriente, e até chegar bem pertinho da Índia, né? Então o Império Macedônico, né, o Império Alexandrino aí, ele é considerado um dos maiores impérios da antiguidade, né, em extensão, né? Então, quer dizer, saía lá do norte da Grécia, dominando toda a Grécia, região da Ásia Menor, Palestina, Mesopotâmia, Egito, a Pérsia e também, né, chegando ali quase na Índia. Então, quer dizer, tinha um império gigantesco, né? Então, enquanto o Alexandre esteve no poder, você vai ter, claro, né, uma conquista efetiva dessas regiões. Só que o Alexandre morre, né? O Alexandre morre bastante novo, lá na Babilônia, né? Ele conquista a Babilônia e morre, né? Depois de ter conquistado bastantes territórios, ele vem a morrer, ele morre após um jantar lá, um banquete e tal, e aí existem muitas questões sobre as causas da morte do Alexandre, mas ele morre, e aí, com a morte do Alexandre, o império passa a se fragmentar, os generais passam a disputar territórios, né, do Império Macedônico, e aí o Império Macedônico vai se fragmentando em vários reinos menores em decorrência dessa disputa entre os generais do exército macedônico. Esse enfraquecimento viria também a possibilitar a expansão romana que vai ocorrer mais à frente, né? Então, quer dizer, você vai tendo aí uma série de lutas internas pelo poder, né? Guerra dentro do próprio exército, e aí você vai ter o enfraquecimento desse império. Aqui só para vocês entenderem o tamanho do território macedônico. Então aqui é a Macedônia, ó, né? A gente viu lá, Macedônia, localizada no norte da Grécia. E aí você vai ter o domínio da região grega inteira aqui, ó. Domina toda a região grega, né? Atenas, tá? Essa região aqui, ó. As ilhas. Passa então a dominar a Ásia Menor, né? E aí vai descendo aqui, ó, em direção à Mesopotâmia, aqui a Palestina, o Egito, e aí você vai ver aqui, ó, a Babilônia, Persépolis, né, que era a capital da Pérsia, chegando até aqui a Índia, né? Então quer dizer, você tem um império gigantesco, né? E aí a extensão também desse império leva
né, a sua fragmentação após a morte do Alexandre o Grande, né, que ficou conhecido como Alexandre o Grande justamente porque é considerado um dos maiores conquistadores, né, da história antiga. Tá bom? Então, pessoal, dessa forma a gente conclui, né, nossas discussões, principalmente sobre a questão, né, a história política da Grécia Antiga. Né? Então, a gente entendeu como surgiram as cidades, quem eram as polis, as duas principais polis, Atenas e Esparta, falando também sobre as guerras médicas, a guerra do Peloponeso e a conquista macedônica. Então, dessa forma a gente conclui nossa discussão sobre a história política da Grécia Antiga. Né? Então, mais para frente a gente vai comentar mais sobre a questão cultural dos gregos, né? Como é que os gregos viviam, né? Quais eram suas crenças, como é que era o modo de vida entre os gregos. Vamos falar mais uma história mais cultural entre os gregos, tá? Então, muito obrigado por assistirem. Qualquer dúvida, pessoal, que tenha surgido, manda para mim lá no Google Class que eu vou responder. Novamente eu reforço, é importante fazer as anotações dessas aulas, principalmente porque muitos desses conteúdos não estão no livro de vocês, tá? Então, mesmo que vocês possam pesquisar na internet, eu aconselho que vocês anotem aqui esses tópicos dos slides, que eles vão ajudar vocês a resolver as questões dos TDs e tudo mais, tá bom? Então, muito obrigado por assistir